Muito bem, boa noite a todos. Algumas pessoas que não estiveram aqui pela manhã vieram me perguntar no início do culto sobre a situação da Jaque. Jaque está bem, tá bom? A gente passou um susto bom essa semana, um susto maravilhoso. Descobrimos que estamos esperando aí um terceiro bebê. Não estávamos esperando isso, não havíamos planejado, pelo menos não para agora, né? O plano era mais para frente, mas a gente sabe que a gente não planejou, mas Deus planejou e só não contou para a gente. Falou, eu vou fazer e pronto, minha vontade é boa, perfeita, agradável, toma um filho aí. E na segunda-feira, já que teve um descolamentozinho de placenta, descolamento. O negócio foi um pouco mais sério dessa vez, precisou ficar internada, já está em casa se recuperando, mas está bem. Ela não tem problema físico nenhum, a não ser a questão aí do sangramento que ocorreu, mas precisa guardar repouso absoluto. Para a tristeza dela, ela não pode nem lavar a louça. Ela deve estar muito triste. Mas o médico falou que não pode ficar em pé nem para lavar a louça, então o maridão aqui que tem que acudir tudo, e a minha sogra, graças a Deus, está aí também. Então, obrigado pelas orações de todos. Tá? Continuem orando por nós, para que Deus nos capacite nesse processo, apacente o coração da Jaqueline, principalmente, que já está agoniada de ficar parada. Isso porque não foi nenhuma semana inteira ainda, né? E cuide de nós também, porque o coração fica apreensivo, né? Não dá para fazer ultrassom todos os dias para saber como que o bebê está todos os dias. Então a gente fica naquela ansiedade e tudo mais para saber como que vai desenrolar aí os fatos. Mas agradeço de coração cada irmão que ligou, cada irmão que mandou mensagem, cada irmão que orou, esteve orando e está orando por nós. Em nome de Jesus aí, daqui 9 meses, a gente vai estar apresentando a bênção de Deus aqui na frente para a honra e glória do nome dEle. Vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, como eu falei, essa semana foi muito turbulenta. E eu queria abrir o meu coração e pregar para todos nós nessa noite, me incluo nisso, algo que Deus tocou muito ao meu coração. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso abrir o meu coração. E eu não poderia começar esse culto, esse momento de mensagem, com isso que está guardado aqui dentro. É algo que eu luto há muito tempo. Eu me sentiria muito hipócrita se eu subisse mais uma vez no púlpito para pregar com isso guardado aqui dentro. Meu coração está pesado de ter que carregar isso comigo constantemente, em todo o tempo. Pesa, não é fácil, mas eu não posso mais ficar quieto perante isso, né? Não posso me calar diante de uma coisa tão séria que tem acontecido. E eu preciso ser honesto e correto com os irmãos dessa igreja, eu preciso ser correto e honesto com cada um de vocês que está sentado aí, que tem me ouvido ao longo desses 5 anos aqui na Igreja Presbiteriana União, e eu não podia seguir, não só o dia de hoje, mas o meu ministério, sem abrir meu coração nesse sentido e dizer que eu sou ansioso. Eu sofro de ansiedade constante. Pois é isso. Vocês acharam que era outra coisa, né? Mas é isso. Eu sou ansioso crônico, desesperadamente ansioso. E ao longo dessa semana, eu me deparei, a sensação é que como se eu estivesse num espelho com essa ansiedade. As unhas estão no talo, os lábios todos rachados de ansiedade mesmo. E eu quis trazer para nós nessa noite algo que Deus já falou ao meu coração. Algo que Deus já me confortou, algo que Deus já me consolou, e algo que Deus tem me ensinado. Então, antes de tudo, a primeira pessoa que precisa ouvir essa mensagem é este que vos fala. Eu sou o primeiro que precisa ouvir isso daqui. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. A igreja ficou num silêncio ensurdecedor na hora que eu comecei a falar. Foi interessante. Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9.
diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, a Tua palavra é viva e eficaz, e nós cremos que se parássemos por aqui já teríamos sido suficientemente edificados por ela, mas pedimos a Tua bênção, a Tua direção e o Teu consolo sobre nós nessa hora. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, trazendo paz, trazendo alento, apacentando os nossos corações que tanto precisam de consolo e de calmaria nos momentos difíceis da vida, em tempos tão difíceis como os que temos vivido. Deus, fala conosco, Senhor, e nos ensina através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. George Miller disse que o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Como eu falei, eu sofro de ansiedade e provavelmente, se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem já passou por isso, passa por isso, ouso dizer que 95% da igreja levantaria a mão. Todos nós enfrentamos algum momento da nossa caminhada em que a gente sofre de ansiedade. George Miller colocou muito bem as palavras dele ao explicar um pouco sobre a ansiedade. O começo da ansiedade é o fim da fé. Quando nós exercemos a nossa fé em Deus, e quando nós falamos de fé, nós não falamos de confissão positiva, tá? As pessoas muitas vezes têm um conceito errado de fé. Elas acham que fé é eu cruzar meus dedos e torcer para algo dar certo. Tenha fé que vai dar certo. Isso não é fé. Isso é confissão positiva, isso é torcer para que algo dê certo. Fé é confiar e descansar na soberania e no cuidado de Deus. Ponto final. Nada mais do que isso. Fé é descansar na soberania de Deus. Fé também não é um passo no escuro, como muitos também dizem. Pelo contrário. Fé é eu dar um passo em direção a um Deus que eu conheço muito bem. Um Deus que eu sei que é grande, poderoso, justo, santo e fiel. Isso é fé. E quando George Miller fala que a ansiedade é o fim da fé, ele está dizendo que quando nós enfrentamos a ansiedade é porque nós estamos deixando de confiar em Deus. Quando nós enfrentamos a ansiedade, nós estamos tentando tomar as rédeas da situação para nós e tirando isso, se é que a gente tem essa autoridade, claro que não, tirando isso das mãos do Todo-Poderoso. E é assim, como diz aí o pessoal na atualidade, eu estou no meu lugar de fala, sofro disso também. E por vezes, quando eu me deparo com a minha ansiedade, eu percebo que é isso que está acontecendo. A minha tentativa de resolver o problema é muito maior do que o meu desejo de entregar o problema para Deus. E talvez a sua ansiedade, os problemas emocionais que você tem enfrentado, sejam isso também. A sua tentativa desenfreada de tomar as rédeas da situação da sua vida, quando na verdade você deveria estar entregando tudo isso nas mãos de Deus. Mas como, pastor? Como vencer isso? A sensação que a gente tem é que isso está cada vez mais comum, cada vez mais constante nos nossos dias. Cada dia surgem mais pessoas com esse problema. Cada dia surgem mais remédios para tratar as pessoas desse problema. Como que a gente faz? E a sensação que a gente tem muitas vezes é que, quando a gente ouve esse assunto à luz da Bíblia, são diretrizes muito abstratas, muito abrangentes, muito gerais e nada muito palpável. E eu compactuo desse mesmo sentimento com você.
Por vezes eu já procurei artigos, vídeos, livros que pudessem me trazer aí uma clareza maior sobre o que eu sinto também. E às vezes a gente encontra coisas legais, às vezes a gente encontra coisas muito ruins. E eu tentei trazer para nós, a começar por mim nessa noite, algumas diretrizes que próprio Paulo nos deixa claro aqui sobre como vencer a ansiedade. Como eu disse, nós vemos tempos difíceis, onde quase todo mundo, se não todo mundo, sofre de ansiedade. É aquela luta por ficar pensando no amanhã, sendo que a gente está no hoje. E como vencer isso? Como que a gente pode lutar contra isso? Mas para a gente começar, a gente precisa entender primeiro o que não é ansiedade e o que é ansiedade. Primeiro, o que não é ansiedade. Ansiedade não é ser precavido com o futuro. Isso é cuidado, isso é zelo, isso é organização, tá? Você ser precavido com o futuro não é ansiedade. Ansiedade é você tentar resolver hoje o que você só vai conseguir resolver amanhã. Mas você investir o seu dinheiro, você pensar na sua aposentadoria, você pensar no seu futuro profissional, isso não é ansiedade. Isso é cuidado, isso é zelo, isso é ser correto, tá bom? É correto isso, inclusive façam isso. A gente precisa ter planejamento. Muitos de nós sofremos de ansiedade por não planejar. Muitos de nós, inclusive este que vos fala, muitas vezes sofro de ansiedade por não planejar direito a minha semana, o meu mês, o meu ano, e aí a ansiedade toma conta mesmo. Então, a ansiedade não é ser precavido com o futuro. Outra coisa que a ansiedade não é, corpo mole, preguiça. Tá? A gente vê muitas análises científicas de pessoas que não querem estudar, querem ficar o dia todo assistindo série, não se ocupar com coisas de fato relevantes e tidas como pessoas ansiosas, depressivas. Isso não é ansiedade, tá bom? Isso tem outro nome, preguiça, ok? A gente precisa ser honesto nesse sentido e entender que existem muitas coisas sendo nomeadas de ansiedade que não são de fato ansiedade. Ansiedade também não é enfrentar dificuldades. Se fosse assim, estava todo mundo perdido. Porque todos nós temos os nossos problemas, as nossas lutas e as nossas dificuldades. Pode ser que nos momentos de dificuldade a gente enfrente a ansiedade, em momentos específicos. Talvez um problema que não está se resolvendo, ou coisas do tipo. Mas passar por dificuldade não significa necessariamente sofrer de ansiedade. E aí, com a ajuda do grande pregador Hernandes Dias Lopes, a gente pode chegar à conclusão de que Filipenses é um livro que fala sobre ansiedade. E aí a gente vai ver que Paulo nos diz o que é a ansiedade ao longo dos capítulos desse livro. No capítulo 1, Paulo vai dizer que a ansiedade ela surge quando nós olhamos mais para os problemas do que para Deus. No capítulo 1, Paulo trata das lutas e das provações por amor a Cristo. Ele lembra aqui os seus leitores que essas lutas servem para nos moldar, para nos aprimorar, e que a gente não pode sucumbir a essas dificuldades, e que em todo momento que a gente enfrenta as dificuldades, nós precisamos olhar para o alto. Quando nós não olhamos para Cristo, quando nós olhamos mais para os problemas do que para Deus, aí a coisa desanda. Segunda coisa que Paulo nos ensina no capítulo 2 é que a ansiedade surge quando nós vivemos relacionamentos complicados. Existem pessoas que são um prato cheio para ativar gatilhos em nós, né? E a igreja de Filipos estava passando por isso. No capítulo 2, Paulo lida com os conflitos que existiam dentro daquela igreja. Evódia e Sintique, duas mulheres ali da igreja, fica a sugestão aí para o nome do próximo filho, né? Evódia e Sintique, se for menina, já está escolhido, um dos dois. Evódia e Sintique estavam brigando ali, se degladiando dentro da igreja, e Paulo tenta trazer um consolo, um conforto, consolar o coração daquelas mulheres e de toda a igreja que estava num conflito constante. Então aqui a gente vê que a ansiedade também surge quando nós temos relacionamentos complicados, talvez um casamento, talvez os filhos não estão seguindo o caminho que a gente deseja, talvez os pais não estão sendo e se comportando como a gente gostaria que se comportassem, enfim. E no capítulo 3 nós vemos que a ansiedade surge quando nós confiamos muito mais nos nossos esforços do que em Deus.
Nós vemos aqui no capítulo 3 que algumas pessoas estavam confiando demasiadamente, tanto no seu dinheiro quanto nas suas obras com relação à salvação. Os crentes de Filipos estavam se achando muito bons financeiramente falando e muito bons espiritualmente falando. E Paulo fala: ei, alto lá, peraí, vocês estão confiando muito mais em vocês do que em Deus. Cuidado que isso vai levar vocês para um caminho ruim. E quando a gente confia demasiadamente em nós mesmos, na nossa força, a gente desmorona. Em algum momento vai desmoronar. Não só ansiedade, depressão, pânico e tantas outras doenças vão nos acometer. E aí no capítulo 4, Paulo nos apresenta o que nós precisamos fazer para fugir dessa ansiedade gerada por esses conflitos tratados anteriormente. Então ele vai numa sequência bem lógica, ele coloca alguns pontos de conflitos que estão ali se passando por aquela igreja, que podem trazer essa ansiedade. No capítulo 4 ele fecha o assunto falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Como vencer a ansiedade? Esse desafio para todos nós. É um desafio para mim, é um desafio para você, mas creio que juntos, à luz da palavra de Deus, a gente vai conseguir vencer isso daí. Primeira coisa que Paulo nos fala, está lá no versículo 4. Nós vencemos a ansiedade quando nós obedecemos a Deus. Como assim, pastor? Ele fala: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se você notar aqui, esse alegrai-vos, tanto no português quanto no grego também, é um verbo que está no imperativo. E a ideia aqui é de ordem. Então, a primeira coisa que a gente já presume aqui é que a alegria, no contexto bíblico, não é uma sugestão. A alegria não é uma opção. A alegria é uma ordem. Agora complicou. Porque tem dia que eu não acordo alegre não, pastor. Tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. Tem dia que eu não tenho ânimo nem para comer direito, nem para me arrumar, nem para levantar da cama, quiçá para ficar alegre, dar um sorriso. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo não está querendo dizer que a gente precisa sair por aí sorrindo, mostrando os dentes para todo mundo, como se não tivesse nenhum problema na nossa vida. Talvez o que você precisa é exatamente compartilhar do seu problema com outras pessoas. A questão é a forma como você o faz. O que Paulo está falando aqui é para que a gente lute contra a murmuração. A alegria é uma ordem. O cristão tem Jesus como seu Salvador. O cristão tem Cristo como seu Salvador. E nessa certeza de que Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso consolo, o nosso abrigo, nossa torre forte, socorro bem presente na angústia, como a gente às vezes enche o peito para ler nos salmos e para cantar, é nessa certeza que a gente pode se alegrar. Paulo nos convida a olhar para o mundo num prisma da soberania de Deus. O que isso significa? Se eu sirvo a um Deus fiel, que não falha, que é soberano, que tem o domínio de tudo, então não há o que temer. Tudo está no controle desse Deus. Mesmo que saia do meu controle, mesmo que eu às vezes me desespere ali, tudo está no controle de Deus. Então ainda assim eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar muitas vezes com lágrimas nos olhos. Eu posso me alegrar muitas vezes chorando aos pés do Senhor, clamando para que Ele traga um alento ao meu coração. Eu posso me alegrar em meio à dor, e alegrar, e a gente tem um conceito muito errado muitas vezes de alegria, que a alegria é sair sorrindo e estar bem, satisfeito e rindo, e sabe, aquela coisa divertida, e nem sempre é isso. A alegria é muito mais um estado de espírito do que um sorriso no rosto. A alegria aqui que Paulo está nos ensinando, que precisa ser uma ordem obedecida por nós, está muito mais ligada a Deus do que às circunstâncias. E é isso que Paulo vai nos lembrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele vai nos dizer que a alegria ela independe das circunstâncias. A alegria não é só quando está tudo bem. A alegria é quando as coisas vão mal também. A alegria é quando a gente se depara com uma luta gigante, que a sensação é que a gente não vai conseguir vencer. E ainda assim, dizer: eu posso me alegrar no Senhor.
eu posso viver de acordo com a palavra de Deus, eu posso buscar nele a alegria. A grande prova de que muitas vezes nós olhamos só para as coisas desse mundo e não olhamos para Deus, de onde vem o nosso socorro, como o salmista diz, é que quando nós enfrentamos tribulações, a gente se atemoriza, a gente se desespera. Falo por mim. E é muito difícil realmente a gente olhar no meio do olho do furacão, tudo revirando, tornado levando tudo, e a gente ficar assim calmo, sereno e tranquilo. Mas não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que é assim. Você conversa com ela, a vida dela está desmoronando, e ela está calma, serena e tranquila, confiando em Deus. A pessoa transmite uma palavra e fala, meu Deus do céu, o mundo da pessoa está caindo e ela está tranquila. Calmo, sereno e tranquilo, como diria a canção. Porque tem confiança em Deus. Porque sabe, conhece o Deus a quem serve. Conhece o Deus em quem descansa. E é nesse sentido que a gente precisa descansar o nosso coração em Deus. Mesmo diante das dificuldades. A gente não canta, né? Fazes que tudo coopere para o meu bem. É nessas horas que Deus coloca essas palavras que a gente canta em prática. É nessas horas, a gente canta também. Te louvarei, não importam as circunstâncias. É nessas horas que Deus prova aquilo que a gente canta. Alegria em todo tempo. A alegria não é uma opção. Não porque a gente não vai ter problema, mas porque a gente tem um Deus que é muito maior do que os problemas. Então a primeira lição é a gente vence a ansiedade obedecendo a Deus e se alegrando nele. Nele. A gente não se alegra no dinheiro, a gente não se alegra no casamento, a gente não se alegra na igreja, a gente não se alegra em pessoas, a gente não se alegra em bens materiais, a gente se alegra em Cristo Jesus. Porque todas essas coisas que eu citei, uma hora se vão. Uma hora vai acabar. O amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, jamais. Então, enquanto a sua alegria estiver em coisas desse mundo, você não vai conseguir se firmar. Enquanto a nossa alegria estiver em coisas que por vezes são coisas boas, e às vezes a gente coloca a nossa alegria, a nossa vida, a nossa adoração em coisas que são genuinamente boas, mas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida, porque a nossa alegria deve estar sempre ligada a Ele. Então, crente, se alegra. Às vezes a lágrima vai estar escorrendo do olho, às vezes o choro virá, por vezes o choro virá, mas que o seu coração esteja focado em Cristo Jesus, de onde vem o seu socorro, se alegrando nele, confiando nele, dependendo dele em todo o tempo. Haverão dias, sim, em que a gente não vai querer levantar da cama. Haverão dias, sim, em que a ansiedade vai nos paralisar e vai nos atemorizar de tal forma que a gente não consegue nem dar um passo adiante. E que nesses dias a gente se lembre que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nesses dias a gente se lembre o Deus a quem nós servimos, que a gente se lembre do Deus que luta por nós, que a gente se lembre do Deus grande, tremendo e poderoso a quem a gente serve, que é muito maior que a ansiedade, que é muito maior que a depressão, que é muito maior do que qualquer problema que a gente possa enfrentar. Segunda coisa que Paulo vai nos dizer é que nós vencemos a ansiedade orando. A oração. A gente passou aí há poucos dias por uma conferência de oração abençoadíssima, edificante, tremendamente edificante para a minha vida e para a da minha família. E Paulo fala aqui, ele vai falar no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E aqui Paulo nos dá duas diretrizes também muito importantes a respeito da oração. Primeiro, ele diz que nós precisamos entregar o nosso futuro a Deus. E segundo, ele diz que nós precisamos ser gratos a Deus pelo passado. E eu vou explicar isso já já. Hernandes Dias Lopes diz que aonde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Essa frase é bonitinha para você anotar aí no canto da sua Bíblia, viu? Não é minha, é do Hernandes Dias Lopes, tá?
Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. E é fato. Às vezes a gente padece tanto porque não ora. Não sei se você já teve essa sensação de passar tempo com Deus em oração e sair do momento de oração com a sensação de que tirou um fardo de cima de você, um peso dos seus ombros. E é isso que a oração nos proporciona. A oração faz com que a gente pegue o problema que é pesado demais para nós e entregue nas mãos do Altíssimo. Tem uma imagem aí que roda as redes sociais que ela diz assim: ansiedade é o excesso de futuro, estresse é o excesso de presente e depressão é o excesso de passado. Quando eu penso demais no futuro, eu fico ansioso. Quando eu me preocupo demais com o que está acontecendo agora, eu me estresso. E quando eu me preocupo demais com o que aconteceu lá atrás, o passado, eu acabo me deprimindo, porque talvez sejam coisas que eu não consiga voltar atrás para resolver, para trabalhar e para refazer. E aí eu me deprimo. E essa imagem, esse texto, de certa forma ele tem aí o seu ponto de verdade. E aqui Paulo nos ensina isso, que a gente precisa entregar o nosso futuro a Deus. E ele fala, com orações e súplica, pela oração, as vossas petições pela oração e pela súplica. Eu só peço, só suplico por algo que ainda vai acontecer. O que Paulo está falando é, está com um problema? Está com alguma preocupação, alguma tribulação, algo que tem te afligido? Vai orar. Coloca diante de Deus isso que está acontecendo com você. Tiago fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus ouve a nossa oração e usa a nossa oração como um instrumento secundário para a sua ação no mundo. É através das nossas orações, muitas vezes, que Deus vai fazer com que certas coisas aconteçam. A nossa oração não tem poder, mas Deus usa as nossas orações como meio secundário para agir na nossa realidade. Por isso é muito importante que a gente ore. E a gente perde tanto tempo sem orar. Se a gente soubesse quão benéfica é a oração, de fato, na prática, a gente sabe na teoria, porque a Bíblia fala isso para nós. E a gente perde muito porque não pratica isso de fato. A nossa falta de fé, o nosso desejo de autocontrole, muitas vezes, nos leva à ansiedade. A nossa geração tem sofrido cada vez mais com isso. Cada passo que você dá, você tropeça em 3 ansiosos, 2 TDAHs e 5 depressivos. Tá mais ou menos assim hoje em dia. Porque a gente vive uma geração que toma as rédeas da situação para si e quer resolver todos os problemas sozinhos. Nós nos sentimos autossuficientes, nós nos sentimos poderosos demais e, por vezes, até orgulhosos de entregar um problema que a gente acha que consegue resolver nas mãos de Deus. Eu consigo resolver isso aqui. Não precisa orar, não. Talvez seja inconsciente esse pensamento, mas ele está aí, guardadinho no seu coração. Quando nós oramos, nós reconhecemos a nossa incapacidade de resolver o problema e entregamos nas mãos de quem consegue, de fato, resolver. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz que basta cada dia o seu próprio mal. O que ele está querendo dizer com isso? Vai adiantar alguma coisa você se preocupar com a segunda-feira se você ainda está vivendo o domingo? Vai adiantar de alguma forma você se preocupar com a quarta-feira se você ainda está no domingo? Os problemas que você tem no trabalho, em casa, que serão resolvidos só na quarta-feira, caminhe para resolvê-los na quarta-feira. Planeje, isso é muito importante, mas que eles fiquem para quarta-feira. E a gente vive um turbilhão de emoções e muita coisa para ser resolvida ao mesmo tempo, e a gente quer dar conta de tudo, e tem uma hora que dá tela azul, tem uma hora que dá pane no sistema, tem uma hora que complica, e aí não adianta. Então para um pouco, entregue talvez os problemas que você tem passado a Deus. Não, mas é um problema tão pequeno, ótimo, coloque diante de Deus, talvez Ele vai te dar a luz necessária, a indicação e a direção necessária para que você mesmo resolva. Por vezes a gente dobra o joelho lá para orar e quando sai do momento com Deus, ali a gente fala, nossa, mas eu vou fazer assim, 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 pronto, resposta de oração. Deus já ouviu
a sua oração. E tem orações que Deus responde rápido, bem rápido. Eu, essa semana, fui prova viva disso. Tem orações que Deus responde bem rápido. Paulo diz também que nós precisamos ser gratos a Deus pelo que passou. Ele fala com orações pela súplica, com ações de graças. Eu só consigo agradecer o que já aconteceu. Eu só consigo ser grato por algo que já passou, por algo que já aconteceu, por algo que eu já recebi. Não tem como eu ser grato por algo que ainda vai acontecer. E é isso que Paulo está falando aqui. A grande questão é que os nossos olhos, muitas vezes, por conta da nossa pecaminosidade, veem as circunstâncias numa ótica muito pessimista. E a gente acha que nem tudo que a gente viveu é motivo de gratidão. Talvez você tenha histórias aí no seu passado, na sua caminhada com Deus, no seu casamento, na sua vida como um todo, que você olha para trás e você não se orgulha disso. Você sente vergonha, você sente dor, talvez a ferida ainda está bem aberta ainda. Talvez esse passado é bem recente e a ferida está extremamente aberta. Aqui o que Paulo está falando é para que a gente olhe para o passado com ações de graças. Para que a gente consiga olhar para as nossas feridas, para as nossas mágoas, para as nossas dores, e ver que até nelas Deus cura. Através delas, Deus nos cura. E parece muito paradoxal isso. Através das feridas, Deus nos cura. Exato. Problemas, tribulações, feridas, circunstâncias adversas são necessárias na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente evolua. E por vezes Deus vai usar determinadas circunstâncias que aconteceu na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para te aprimorar. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E às vezes a gente acha que esse bem que Paulo fala ali é só, vai dar tudo certo. No fim das contas, tudo vai dar certo para o crente. É o que a gente pensa, é a maneira errada que a gente interpreta esse texto. Olha, fique tranquilo, que no final vai dar tudo certo para o crente. Porque, afinal de contas, ele ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Mas o que Paulo está querendo dizer ali é que todas as coisas cooperam para a nossa salvação. E a gente entende que a salvação é um processo de santificação. Então, todos os problemas, as circunstâncias, as alegrias, as dores, as tristezas que a gente enfrenta são para nos aprimorar e para nos tornar alguém espiritualmente melhor. E aí sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer ver só uma coisa? Nos momentos de dor e de aflição, a gente ora mais. Nos momentos de dor e aflição, a gente louva mais. Você vai lavar sua louça, você põe lá um hino para tocar e fica lá escutando: pela fé somos salvos. Espero que seja essa música, viu, igreja? Espero do fundo. Só pela graça de Jesus. Não pode ser outro não, tá? Vai colocar o zininho lá para cantar e as panelas louvam junto com você. Lá no trabalho, você vai indo para o serviço, põe lá no carro um louvor, põe na rádio o gospel, fica crente na hora da aprovação, mas o irmão fica fervoroso, ora, louva, canta, vem para a igreja, quarta, vem sexta, até quando não tem culto, ele fala: pastor, mas podia ter um culto na segunda-feira, né? Eu sei que é sua folga, mas podia ter um culto bem na segunda-feira à noite. Ô irmão, maneira aí, né? Vamos com calma. A gente fica mais crente nos momentos de angústia, por conta disso, porque as tribulações nos levam para mais perto de Deus, mostram a nossa impotência diante da potência e do poder e da grandeza de Deus. Por isso Paulo nos convida a olhar para o nosso passado com mais gratidão. Seja mais grato, murmure menos, reclame menos. Ao longo da minha vida, eu tenho percebido isso, assim, que a murmuração é um hábito. E eu tinha esse hábito e tenho lutado contra ele constantemente. A gente tem o hábito de reclamar de tudo. Se está sol, reclama do sol. Se está chovendo, reclama da chuva. Se está frio, reclama do frio. Se está calor, reclama do calor. Se vai, reclama que vai. Se não vai, reclama que não vai. É uma reclamação atrás da outra. Tudo reclama, nada está bom, nada está bom, nada está bom, nada está bom. Comecei a fazer alguns testes comigo mesmo. Falei: vou parar de reclamar um pouco. E é hábito. É hábito. E quanto mais a gente murmura,
mais a gente vai murmurar. Experimenta olhar para as coisas ruins que acontecem na sua vida com esse olhar que Paulo nos ensina aqui. De ser mais grato, agradecer a Deus pelas coisas que acontecem. Ô Deus, obrigado pelo que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo agora. Não consigo entender absolutamente nada do que está acontecendo. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é soberano. Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre terra, céu. Tu és Senhor. Então eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Quando nós perdemos o primeiro bebê, eu me senti assim. Eu falava, Deus, eu não sei o que o Senhor está querendo com isso. Então, me ensina a confiar. Só isso. E dali brotou uma canção que vocês já conhecem também. Então, minha oração era, Deus, eu não sei o que o Senhor está querendo fazer com tudo isso. Mas eu sei que o Senhor é soberano. Então, me ensina a confiar e depender do Senhor. Porque está difícil, meu coração está esmorecendo, meu coração está fraquejando, e eu não sei o que fazer. Me ajuda a ser grato mesmo diante dessa situação difícil que eu estou enfrentando. Porque o meu coração pecador quer murmurar, quer reclamar, quer esbravejar, quer reclamar do Senhor para o Senhor. Eu reclamava dele para ele. E eu não sei o que fazer, então me ajuda a ser grato. Me ensina a confiar, me ensina a descansar, me ensina a entender de fato, na prática, que a Tua graça me basta. E Deus faz isso. Quando a gente clama a Ele para que Ele nos ajude a entender tudo o que está acontecendo. Então olhe com um olhar mais grato pelas provações que você tem enfrentado. E aí Paulo vai falar que o resultado da oração é a paz. É a paz, simples assim. Quantos de nós aqui não queremos ter paz? Viver em paz? Poder deitar no travesseiro e dormir, gostoso, aquele sono maravilhoso, sem precisar dos remédios. A palavra de Deus diz que a paz que excede o entendimento guarda o nosso coração, quando nós entregamos tudo a Deus. Não é fácil. Eu estou falando aqui como alguém que luta contra isso também. Não é fácil, mas é o nosso dever. É possível, e é isso que eu preciso dizer para você aqui nessa noite e para mim também. É possível. Por vezes a gente olha a paz que excede o entendimento e poder viver essa intimidade, essa vida com Deus num lugar tão distante de nós, tão longe de nós, que parece que a gente nunca vai alcançar aquilo, mas se a palavra de Deus está dizendo que é possível, é possível. Basta a gente seguir o que está falando aqui. O grande problema é que a gente não segue, e aí o negócio complica. A oração, ela tira de nós a confiança de que nós podemos algo, mas ela nos enche de uma santa confiança de que Deus pode resolver. É Deus que pode resolver. E é Deus que vai resolver da forma que Ele bem entender, na hora que Ele bem quiser. Então, você quer vencer a ansiedade, quer se livrar disso? Ore mais, entregue a Deus. Faça de Deus o seu terapeuta. Vai lá, senta com Ele, fala, Deus, o negócio é o seguinte, estou aguentando mais meu marido não, estou aguentando mais minha esposa não, Deus, o negócio está complicado, vamos conversar aqui nós dois, vem cá, e conversa, bate papo com Deus, ore a Deus, entregue seus problemas a Deus, como muitas vezes você faz para pessoas que você não deveria fazer, para pessoas que não te entenderiam como Deus te entende. Abra o coração e entregue os seus problemas a Deus. Eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar. E por fim, Paulo vai dizer que nós vencemos a ansiedade quando nós guardamos a nossa mente. Ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui estão todas as coisas que Paulo fala para nós. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, ou seja, reto, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Seja isso que ocupe o seu pensamento. E aí eu pergunto para você, com o que você tem ocupado a sua mente? O que você tem ouvido, assistido, lido, feito, falado?
o que tem te influenciado, o que tem conduzido a sua vida. Isso é muito sério. Nós vivemos uma geração, a geração das telas, né, as nossas crianças principalmente, e por vezes a gente se depara com uma criança sendo alimentada e alimentando, ocupando a sua mente com coisas que não vêm de Deus. E eu não estou falando aqui para você se fechar dentro de uma bolha gospel e ficar lá só ouvindo crianças diante do trono, ou 3 palavrinhas com a sua criança, com o seu filho, ou ouvindo só música gospel na sua casa, assistindo só The Chosen, ou coisas do tipo. Não, tem muita coisa que não é de cunho cristão, que é saudável para a gente assistir, que é legal, é bacana para a gente assistir. Mas a gente precisa ser seletivo, essa é a questão. E aí eu estou perguntando para você, com o que você tem ocupado sua mente? Para você, talvez, para ficar mais claro para você, a pergunta seria: o que você tem dedicado mais tempo do seu dia? Com o que você tem gasto mais tempo no seu dia? Isso vai dizer muito sobre o que tem te influenciado, o que tem ocupado sua mente, etc, etc. A nossa mente tem um controle sobre o nosso corpo que muitas vezes a gente nem imagina. E à medida que nós ocupamos a nossa mente com coisas boas, nós reagimos de forma saudável. À medida que nós ocupamos a nossa mente com coisas ruins, nós vamos reagir de forma ruim. E Paulo nos lembra aqui que nós precisamos manter a nossa mente cheia de coisas desse tipo. E aí esse é o filtro que você vai peneirar e filtrar tudo que você consome. Se é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se é virtuoso ou se é louvável. Aí talvez você esteja assim, pensando, vai sobrar pouca coisa, pastor. Pois é. Pois é. E esse é o grande desafio para todos nós. E esse é o grande desafio. Em nossos dias, muitos têm padecido aí de ansiedade, pânico, depressão e tantas outras doenças, pelo simples fato de não guardarem a sua mente da maneira correta. Basta você abrir aí suas redes sociais, ligar sua televisão num telejornal, ou qualquer outro meio de comunicação, aí você vai levar uma enxurrada de más notícias. Uma enxurrada de más notícias. E há poucos dias, eu não lembro com quem eu estava conversando sobre isso, falei, antigamente, há uns 20 anos atrás, as notícias demoravam para chegar, até as tragédias também demoravam para chegar, e hoje é tudo muito instantâneo, num clique você já, na hora, em segundos, você já fica sabendo de algo que aconteceu do outro lado do mundo, e normalmente as notícias são tragédias, quase nunca as boas notícias circulam com tamanha rapidez como as más notícias. E aí a gente fica enchendo a nossa mente com isso, e é complicado demais, que isso vai nos oprimindo, nos deprimindo, e você vai se vendo, a sensação que a gente tem é que a gente está ficando cada vez mais preso dentro de casa, parece que a sociedade está cada vez mais perigosa, por conta de todas essas ênfases que são dadas nas coisas ruins. Então eu não estou dizendo aqui, volto a dizer, para você se fechar numa bolha não, tá? Mas eu estou dizendo que você precisa filtrar o que você consome, filtrar o que você se alimenta. Alguns psiquiatras aconselham seus pacientes que sofrem de pânico ou de ansiedade a tirarem, no momento de crise, tudo aquilo que pode agravar o sintoma da doença. Por exemplo, violência, cenas de violência, dor, cenas de tensão ou qualquer coisa do tipo. Eles recomendam, olha, não consuma esse tipo de material, porque isso vai servir como gatilhos para você, e você vai acabar tendo crises novamente. Então, se você já tem esse problema, evite esse tipo de material. E Paulo aqui nos exorta quase a isso. Ao contrário, ocuparmos a nossa mente com coisas saudáveis, coisas que edificam, ok? Cuidado com isso. Eu lembro, há poucos meses, aí nós tivemos um atentado lá em Blumenau, creio que todos aqui ouviram falar disso. E naquela semana, no dia em especial, só se falava daquilo em todas as redes sociais, em todos os telejornais, e a primeira reportagem que eu vi sobre o assunto, eu fiquei muito ruim,
Passei mal, me deu ânsia de vômito, literalmente mesmo, quando eu vi a cena daquele pai, de um dos menininhos que faleceu, dando testemunho, e eu pensei, cara, podia ser o meu filho, podia ser o meu filho, podia ser a minha filha. Fiquei completamente transtornado aquela semana, cogitei nem mandar a Débora para a escola, mas eu lembrei que a gente precisa confiar em Deus. Mas o que eu quero mostrar com isso é como essas notícias às vezes nos afetam de maneira drástica mesmo. Eu fiquei mal aquele dia todo, durante todo o restante do dia eu fiquei ruim, pensando naquilo, remoendo aquilo, orando por aquele pai, orando por aquela família, mas com uma sensação de ira muito grande dentro do meu coração, de raiva daquele homem que fez aquilo, de ódio mesmo. O meu desejo por vezes foi que aquele homem morresse, de maneira tão cruel quanto aquelas crianças morreram. E aí eu me deparei com o meu coração, mais uma vez, como se fosse um espelho. Falei, olha o que eu estou sentindo. E olha o que eu estou pensando. Aonde isso me levou? Então, a gente precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa cuidar do nosso coração. Não tem como a gente se esquivar do mundo. Não tem como a gente se fechar dentro de quatro paredes, de uma bolha, e não experimentar essas coisas ruins que muitas vezes o mundo tem para nos oferecer. Mas o que a gente precisa lembrar é lá do começo, enfrentar tudo isso, confiado no Senhor, e entregando tudo ao Senhor. Concluindo, Paulo nos dá o caminho das pedras, de como viver uma vida em paz, sobre como fugir dos problemas emocionais que tantos de nós aqui sofremos. Parece fácil, né? Então, por que tantos de nós continuam sofrendo com isso? Por que a gente sofre com isso? A gente ouve, lê, estuda, e ainda continua ansioso, continua passando por esses problemas. Porque é muito mais fácil a gente tomar a rédea da situação do que entregar tudo para Deus. E às vezes a gente entrega para Deus e fica grudado lá. Eu entreguei, mas não solto de jeito nenhum. O que a gente precisa fazer, e que é muito difícil fazer, é entregar tudo nas mãos de Deus. E é muito mais fácil a gente murmurar, é muito mais fácil a gente reclamar, é muito mais fácil a gente pôr defeito do que evidenciar as qualidades do nosso dia a dia e da vida que a gente leva. E é muito mais fácil também ocupar a nossa mente com coisas que nos trazem prazer momentâneo, coisas fúteis, coisas que a cultura atual tenta nos impor, ao invés de buscar uma mente santa. Enquanto a gente não mudar esses hábitos, nosso hábito de olhar o mundo numa ótica divina, de alegria e da soberania de Deus, enquanto a gente não mudar a nossa vida de oração e a constância com a qual a gente ora, e enquanto a gente não mudar o estilo de vida com aquilo que nós consumimos e que nós alimentamos, a gente vai sim padecer com esses males que o século XXI tem trazido para nós. Pastor, mas a ansiedade é uma doença. Claro que é. Não estou dizendo que não é. Só que se eu passo a minha vida inteira tendo uma alimentação completamente desregrada, errada, comendo só coisa que não presta, ali nos meus 30, 40 anos eu vou sofrer as consequências dos meus erros. Porque eu vivi uma vida desregrada. E aí eu vou sofrer no meu corpo as consequências disso. A mesma coisa são as doenças emocionais. São situações que às vezes a gente não conduz da maneira que a palavra de Deus nos ensina a conduzir e que vão nos acarretar numa doença lá na frente. E aí a coisa vai ficar muito mais difícil. Então, cuidado com isso. Guarde a sua mente, guarde o seu coração. Descanse em Deus e olhe para a sua vida na ótica da soberania de Deus, lembrando que Ele controla todas as coisas. Então, 3 aplicações bem rápidas aqui para nós. Primeiro, mude a maneira como você enxerga o mundo. Simples assim. Para de reclamar. Você reclama demais. Murmura demais. Põe defeito nas coisas demais. É defeito na esposa, é defeito na comida que a esposa faz, é defeito na roupa que a esposa veste, é defeito no marido, é defeito do que o marido faz ou deixa de fazer, é defeito nos filhos, é defeito nos pais, é defeito no pastor, é defeito nos presbíteros. Para um pouco. E começa a olhar a realidade em que você vive numa ótica divina. Deus é soberano. O pastor que Deus colocou para pastorear a sua igreja não é lá dos miozinhos, mas foi o que Deus colocou. O marido que Deus te deu não é lá grande coisa, mas é o marido que Deus te deu, e Ele é soberano.
a esposa que Deus te deu fala demais. Agradeça a Deus, pelo menos você tem alguém para conversar, né? Louve ao Senhor por isso. Comece a colocar tudo na presença de Deus e tentar entender, poxa, o que Deus quer com essa situação específica? O que Deus quer com isso aqui? Todas as coisas cooperam para o nosso aprimoramento, para a nossa santificação e para a nossa caminhada para a eternidade. Todas, não só algumas. Segunda coisa, tenha uma vida de oração constante. Vai orar, meu filho. Já dizia Cassiane, está sofrendo, louve, está chorando, louve, não importa, louve, o seu louvor invade o céu, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, e Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Amém, igreja? Oh, glória! Eu amo essas partes assim, o pico do sermão. Mas está sofrendo, louve, está chorando, louve, está bem, ore, louve, engrandeça a Deus e busque a presença de Deus em todo o tempo. A gente perde muito por não ter uma constância na nossa vida de oração. Terceiro, guarde sua mente. Cuidado com o que você consome, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. A sexualização da nossa geração é algo absurdo. Antes as pessoas tinham contato com esse tipo de coisa horrenda apenas com a pornografia. Hoje você tem contato nas músicas, nos clipes. Você não precisa nem procurar a pornografia em si para poder ter acesso a coisas sexualizadas ao extremo. Você tem crianças, tem material para criança sexualizado. Então cuidado com isso, cuidado com o que você põe para os seus filhos ouvir, escutar, assistir, cuidado com o que você ouve, escuta e assiste, vê, cuidado, guarde a sua mente. E por fim, confie no Senhor, não confie em você mesmo. Todas as vezes que eu e você confiarmos em nós mesmos, a gente vai vacilar. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para vencer a ansiedade, que Deus ajude você, ajude a mim a vencermos e que as nossas unhas, o couro da boca, as pernas fiquem mais quietas, a gente consiga deixar as unhas quietas e descansar no Senhor, crendo que o jugo e o fardo dele são suaves e leves. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.